Tiago capítulo 1, versículo 19 diz assim: Sabeis estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Os irmãos podem repetir? Sabeis essas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Irmão, você já parou para perceber que na conjuntura atual dos fatos, todo mundo tem alguma coisa a dizer sobre tudo? Você já parou para pensar? Pessoas que não têm o mínimo conhecimento sobre assuntos profundíssimos estão falando por aí, né? Existem pessoas, por exemplo, que estão tecendo comentários a respeito da Bíblia sem nunca terem lido as Escrituras. Não é verdade, irmãos? Então, nós vemos que muitas pessoas... Obrigado, minha irmã. Muitas pessoas... esse cálice sagrado ele foi profanado de diversas formas, né? Inclusive agora. Então, irmãos, as pessoas têm sempre o que falar. Muitas pessoas não sabem nem o que estão falando, mas estão falando, né? Nas redes sociais, meus queridos, a gente vê assuntos diversos. Pessoas que se dizem mestres em coisas que ignoram, não é assim, irmãos? Mas você parou para pensar também que pouquíssimas pessoas estão dispostas a ouvir, não é, irmão? Todo mundo quer falar, mas poucos são aqueles que querem, né? Poucos são aqueles que querem ouvir antes de falar. Irmãos, quando nós falamos sem uma reflexão profunda, sem ouvir primeiro, nós cometemos muitas falhas. Amém? E é sobre isso que eu vou... falar hoje, né? Porque a escuta genuína, a escuta verdadeira é algo raro. Não é, irmãos? As pessoas pegam uma palavra ou duas sua, já tem uma conclusão e já faz um comentário em cima daquela parte que você falou, irmão. E hoje em dia está muito comum tirar as coisas do contexto e transformar numa coisa totalmente diferente, não é assim, irmãos? Por isso que é importantíssimo nós aprendermos o que a Bíblia fala a respeito disso. Amém, queridos? Porque as decisões sábias da nossa vida é quando nós ouvimos realmente todos os pormenores da situação para poder a gente ter uma noção do que se está passando para poder resolver o problema. Você está entendendo, meu irmão? Porque, como eu disse, hoje em dia as pessoas ouvem 2, 3 palavras suas, já tiram uma conclusão. E eu chego a dizer, irmãos, que as pessoas hoje... elas têm o Google como seu mestre. Por quê? Você já tentou digitar alguma coisa na busca do Google, você vai digitando, ele vai sugerindo mesmo de coisa, né? E tem pessoas que são assim. Quando você diz assim, ele já vem com a sugestão, né, daquilo que você vai falar, não sabe nem o que é. E tem pessoas desse jeito. Você começa a contar uma coisa, já vai tirando a conclusão. Irmãos, é necessário que nós possamos ouvir antes de falar. Porque essas palavras que Tiago nos disse não são apenas sugestões, mas são princípios divinos, ou seja, todo homem seja pronto para ouvir e tardio para falar. Ou seja, nós temos que ouvir mais e falar menos. Você já notou, irmãos, como Deus preparou o nosso corpo? Nós temos quantos ouvidos? Quantas bocas? Mas tem pessoas que têm 1000 bocas e meio ouvido, né, irmãos? Tem pessoas que falam pelos cotovelos. Eu nunca entendi bem essa expressão, mas enfim. Tem pessoas que falam pelos cotovelos, mas escutam pouquíssimo, não é assim, irmãos? E nós temos que dominar a escuta essencial, a arte da escuta, antes de nós nos apressarmos a falar. Amém, queridos? Irmãos, ouvir não é só uma questão de educação, mas também de paciência. Você está entendendo, irmãos? E, sobretudo, é um ato de amor. Vocês vão entender por que eu estou falando isso. Irmãos, quando eu ouço o que as pessoas estão falando, eu estou respeitando essas pessoas. Ou seja, é uma demonstração do meu respeito àquele que fala. Irmãos, eu sou de um tempo... E olha que eu não sou tão velho assim, mas às vezes eu me sinto como dinossauro. Porque eu sou de um tempo que quando o mais velho falava, a gente ficava calado.
não é? Minha mãe muitas vezes dizia, né? Os adultos conversando, eu queria estar no meio. Minha mãe, vá para lá que é conversa de adulto. Ninguém aqui quer ouvir o que você tem a falar, né? Essa era o que estava implícito. Por quê? Na minha inocência eu não teria o nível de conversar com os adultos. Você está entendendo, irmãos? E hoje em dia, meus queridos, não é mais assim. As pessoas querem falar de todo jeito. Por que, meus queridos, é difícil ouvir? Você já parou para pensar por que é difícil ouvir? Sabe por quê, meus queridos? Porque ouvir exige uma humildade, não é? E exige, sobretudo, irmãos, uma disposição interior de você respeitar quem está falando. Você está entendendo, meu querido e minha querida? Então, para ouvir, eu preciso ser humilde. Eu tenho que ver o que a pessoa tem para dizer para mim. Hoje em dia, meus queridos, as pessoas, né, nessa era de informação, se acham tão sábias que acham que não precisam mais ouvir nada de ninguém, não é? Porque todo mundo sabe tudo. Não é assim, meu irmão? Basta consultar o chat GPT, Copilot, né? Agora tem aquele DeepSeek, né? Que é chinês, né? Parece. Enfim, é só você consultar lá, você sabe tudo. Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Uma pessoa que acha que sabe tudo, essa pessoa está fadada ao fracasso. Você está entendendo, meu irmão? Porque sempre nós temos como aprender e nós temos que aprender. Certa vez, irmãos, um grande homem de Deus estava para falecer, e aí os amigos dele chegaram para ele e disseram assim: o senhor quer que a gente chame o seu, né, mentor, o seu mestre, o seu pastor original, aquele que lhe ensinou, lhe discipulou, você quer que a gente chame para ele vir aqui e lhe dar um consolo? Ele disse: não, é impossível. E ele disse: por que morreu? Não, esse que você está falando está vivo. Mas os meus mestres, é impossível de você reunir todos. Sabe por quê? E o amigo dele disse assim: por quê? Porque um certo dia eu vi um cachorro atravessar uma pista e eu vi que ele parou e esperou o carro passar. Aquele cachorro foi o meu mestre. Um dia eu vi um passarinho aproveitando uma poça d'água para beber e eu aprendi com ele que eu tenho que aproveitar as oportunidades. Aquele passarinho foi o meu mestre. Você está entendendo, irmãos? Então, nós aprendemos a todo momento e nós temos diversos mestres, e principalmente o mestre dos mestres, e nós temos que parar para ouvir. Amém, irmãos? Então, meus queridos, no silêncio e na atenção está a verdadeira sabedoria. Eu vou dizer de novo: no silêncio e na atenção está a verdadeira sabedoria. E hoje, meus queridos, eu vou falar sobre isso, porque Tiago, o nosso irmão do Senhor, né? Ele fala que nós devemos ouvir atentamente para compreender o coração do outro. Você está entendendo, irmãos? É por isso que ele diz: todo homem seja pronto para ouvir e tardio para falar. Então, irmãos, o ouvir atento revela respeito pelo próximo. Como eu disse anteriormente, no passado a gente se calava quando um adulto, né, uma pessoa mais velha falava. Isso é respeito. E quando você para ouvir aquilo que as pessoas estão dizendo, você também e eu estamos manifestando respeito por essa pessoa. E aí eu pergunto você tem respeitado as pessoas? Ou você, quando alguém começa a falar, você já vai formulando uma resposta? Não é? Será que é assim, meus queridos? Porque se assim for, nós estamos desrespeitando a pessoa, porque nós não estamos realmente ouvindo o que ele está dizendo. Amém, irmãos? Eu sei, meus queridos, que às vezes, né, nós que ministramos e falamos, às vezes a gente está falando, a pessoa está olhando para a gente, mas a pessoa está vendo além da gente. Porque a pessoa está pensando em uma outra coisa, está olhando para a gente, está até dizendo: é mesmo, né? Glória a Deus. Não é? Eu estive uma vez num testemunho de um jovem que estava falando: eu era viciado em droga, eu tomava heroína na veia. E a irmã fez: aleluia. Aí ele fez: aleluia, o que, minha irmã? Misericórdia. A irmã estava, né, no automático, estava só a missa de corpo presente, como se diz, né? Estava no automático, estava dando aleluia por tudo. Então, tem pessoas assim, meus queridos, não ouvem o que está sendo ministrado. E aí onde está a grande dificuldade da vida dos crentes, porque quando vem a luta, quando vem a provação, eita, naquele dia, aquela pregação, mas eu não escutei. Você está entendendo, meu irmão? É necessário nós escutarmos para poder, de fato, sermos bem-aventurados. O amor, meus queridos, ele começa com o desejo genuíno de compreender a outra pessoa, né, irmãos? Por mais
besta que seja a sua... besta é uma linguagem, né, bem paraibana, né? Ou seja... por mais tola que seja o que a outra pessoa ela vai falar, se você ama, você ouve, não é? E eu me lembrei agora que um dia a minha esposa estava muito braba e começou a falar: olha, faça assim, faça assado e vamos fazer assim. Aí do nada ela voltou assim na porta do quarto e não me ouva, não me ouva, não me ouça, porque eu estou braba. E eu digo: não, mas eu estou ouvindo, porque, né, o amor me faz ouvir. Mas eu sabia que aquele momento de raiva não era de fato para escutar, né? Eu podia ouvir, mas não escutar o que ela estava dizendo. Você está entendendo, irmãos? Então isso é o princípio do amor. Isso não é apenas com a pessoa que está do seu lado, seu cônjuge, seu namorado, seu noivo, mas com todas as pessoas. Nós temos que respeitar. Isso é o princípio do amor. Irmãos, ouvir alguém, né, nos prepara para que nós possamos dar a resposta. Você já deu uma resposta errada porque você não ouviu os pormenores da questão? Você entende como é prejudicial quando nós falamos precipitadamente, quando nós não ouvimos pormenores da questão e já falamos? Você sabe como é prejudicial? Ou melhor ainda, como muitas vezes relacionamentos são destruídos por causa disso, né? Tem pessoas, irmãos, que falam a vida inteira com a outra nunca escutou de fato o que aquela pessoa dizia, porque não dá importância. Não é assim, meu irmão? Porque se a pessoa é importante para você, você vai ouvi-la. Não é desse jeito, irmãos? E olha só, eu aqui vou usar uma ilustração bem esdrúxula. Tem pessoas, irmãos, que pagam R$100 para ouvir David Leonardo pregar. Não é, irmão? Aquelas baboseiras, meus lindos, minha linda, aquela coisa toda. Oh, que emoção. Não é assim, irmãos? E os pastores estão por aí, meus queridos, nas igrejas, estudando a palavra, ministrando, e muitas vezes não são ouvidos, não é? De graça. Não é assim, meu irmão? De graça na igreja em que eles ministram. Você está entendendo como as pessoas colocam valores naquilo que não tem valor? Não é? Pastor, o senhor está dizendo que as pregações de David Leonardo não tem valor? Não, meu irmão, porque é totalmente humanista. Não o quê? O quê? Sim, não tem valor, é verdade. Está vendo aí? Ainda bem que os irmãos me escutam, né? Então, meus queridos, não tem valor, por quê? Humanismo puro, você está entendendo, meu irmão? Mas as pessoas colocam valor e chegam a pagar grandes quantias para ouvi-lo falar. Então, meu irmão, quando eu ouço o outro, eu estou dizendo para ele: ei, eu te respeito e o que você diz tem importância para mim. Amém, irmãos? Você já se sentiu importante porque a pessoa ouviu o que você falou, seguiu um conselho seu? Quem já passou por isso aqui? Que coisa boa, né, irmão? Quando a gente dá um conselho e a pessoa segue. Oh, que coisa boa. E melhor ainda, eu ia dizer coisa mais boa, mas não existe isso, né? Melhor ainda, meus queridos, é quando nós escutamos e seguimos conselhos. Não é assim, meus queridos? Então, meus amados, ouvir faz toda a diferença. Meus queridos, eu quero perguntar a você: você tem ouvido as pessoas ou você tem só focado no que você vai dizer? Porque se até agora você tem só, né, focado no que você vai dizer e não tem ouvido as pessoas, comecem a mudar. Amém, queridos? Para o seu próprio bem. Porque às vezes, irmãos, uma ordem ouvida errada acaba se executando um trabalho mal feito. Você está entendendo? Isso eu estou falando numa linguagem, né, bem secular, numa linguagem profissional, mas isso é em tudo da vida, meu irmão. Você já imaginou se Deus fala algo para você e você não ouve? E você não entende, e você ouve pela metade? Foi isso que aconteceu com Eva, meus queridos. Não é assim, meu irmão? Porque Deus disse para eles: olha, vocês podem comer de todas as árvores do jardim, mas essa vocês não podem comer. E quando o chifrudo chegou para ela, né, tomou ali uma cobra, uma serpente chegou para ela e disse assim: foi assim que Deus disse, não pode comer de árvore nenhuma. Os irmãos sabem que ela falou a palavra errado, inclusive acrescentou. Ele disse: não, a gente pode comer sim, mas dessa árvore a gente não pode comer e nem nela tocar. Foi assim que Deus disse, irmãos? Não, houve um acréscimo naquilo que Eva disse. Por quê? Ela não deu ouvidos à palavra de Deus. Você está entendendo como é difícil, meu irmão, quando a gente não ouve o que Deus quer de nós e acaba executando algo errado? Então, meu querido e minha querida, dedique tempo para ouvir as pessoas, dedique tempo para ouvir Deus falar com você.
Amém, amado? Amém, amada? E a segunda coisa, irmãos, que o nosso irmão Tiago fala aqui para nós, é que nós devemos evitar julgamentos precipitados. Ou seja, meus queridos, dê espaço para a pessoa falar. Como é ruim, né, irmão? Você falar com alguém que não lhe deixa falar, não é? Não é ruim? Quem já assistiu aqui A Hora do Rush? Todo mundo já assistiu A Hora do Rush. Você sabe que boa parte do começo do filme é só Chris Tucker falando. Como é o personagem dele? É Jack Carter, né? Carter falando. E Jack ali só... E ele pensava que Jack não falava inglês, né? Porque o cara falando e o outro calado, porque era chinês. No final, quando ele diz assim, diz uma frase em inglês, ele disse, se você fala inglês, ele disse, falo, você não me deixou falar até agora. Você só falou. Irmão, como é ruim, né, meu irmão? Quando a pessoa fala e não deixa você, né, responder. Irmãos, uma vez eu estava ministrando um curso na igreja de um amigo meu, um pastor amigo, e houve um dia em que uma irmã me deu carona, deu a minha e a minha esposa carona para a gente voltar. E ela me fez uma pergunta sobre o curso dentro do carro. Estava na frente ela, pastora Solomita, e eu atrás. Quando eu abri a boca para responder, ela engatou num assunto, irmãos, que veio de lá até aqui, e eu não consegui responder. Aí no final disse, mas irmã, quando eu desci aqui na frente, eu nem lhe respondi. Ela fez, foi mesmo, como é? Quando eu abri a boca para falar, a pastora Solomita não respondeu. Até hoje, ela não sabe a resposta. Por quê, meu irmão? Fala demais. Você está entendendo, meu irmão? Não tire conclusões precipitadas, julgamentos precipitados. Dê espaço para os outros falar. Amém, queridos? Você já teve a experiência de andar numa cidade com um mapa de outra cidade? Irmãos, quando eu trabalhava com cobrança externa, né, numa empresa chamada a Coesp, melhor dizendo, a dona da empresa me deu um livrozinho assim que tinha todos os mapas da cidade. Amém, irmãos? E aí havia um bairro que eu não conhecia, né? Havia cobrança em determinada rua e eu olhava ali no mapa. E havia um bairro que eu ainda não conhecia, o bairro Padre Zé, não é? E eu abri assim mapa do bairro, comecei a olhar e eu disse, o mapa está errado, porque aqui não tem rua. E mostrando assim, eu mostrava assim o sul, né, que é para cá, o norte para lá. Eu dizia, não, tá alguma coisa errada. Irmão, depois de hora quebrando a cabeça, eu vi que eu estava com o mapa do bairro São José. Difícil, né, meu irmão? A mesma coisa acontece quando nós não ouvimos. Você está entendendo, meu irmão? A gente ouve pela metade, acha que sabe tudo, aí tira julgamentos precipitados e acaba quebrando a cara. Você está entendendo o que é que o Senhor está ensinando para nós nessa noite, irmãos? Nós queremos resolver os problemas só com metade da informação. Irmão, ouça o que as pessoas dizem para você, quais são as instruções, se inteire de todo o problema para que você possa resolvê-lo. Amém, amados? Eu trabalhei com um homem, seu Roberto, que ele era uma pessoa muito experiente na área em que nós trabalhávamos, mas ele não entendia nada de tecnologia. Os irmãos estão aqui no culto? Amém. Diga assim, eu estou no culto. Então esse homem não entendia nada de tecnologia e ele me perguntava as coisas 10 vezes. E os irmãos sabem que eu tenho uma certa bronca de responder a mesma coisa para a mesma pessoa muitas vezes. E ele percebeu que eu estava chateado. Ele disse, Ricardo, não chateie comigo não. Porque eu sou assim, enquanto eu não aprender, eu vou te perguntar. E aí, irmãos, eu aprendi com ele isso. Você está entendendo, meu irmão? Porque nós temos que nos inteirar de todo o assunto para que nós possamos concluir realmente o problema. Amém, irmãos? Meus queridos, a paciência para ouvir é fundamental para a resolução de conflitos. Provérbios capítulo 18, versículo 13. Irmãos, veja que sabedoria a palavra de Deus tem para nós. Diz assim, quem responde antes de ouvir, comete estultícia e passa vergonha. Os irmãos podem repetir? Responder antes de ouvir é estultícia e vergonha. Irmãos, responder antes de ouvir quer dizer, é tolice. Quantas pessoas são assim, né, irmãos? Como eu disse para os irmãos, abre a boca para falar, né, e a outra pessoa já vai respondendo. Irmãos, a Bíblia diz que essa pessoa é uma tola. Você é tolo assim desse jeito, irmão? Se você for, hoje é o dia de mudar essa história. E olha só, irmãos, aqui a palavra de Deus diz que passa vergonha.
não é? Porque aquele que responde antes de ouvir, a pessoa diz: meu irmão, esse assunto não tem nada a ver com o que eu quero, o que eu estou falando. Passa vergonha. Olha o que a Bíblia está nos ensinando, meu irmão. Ouça antes de responder. Ouça mais do que fale. Amém? Do que falar. Irmãos, os relacionamentos, eles se tornam mais profundos se nós pudermos ouvir o que as pessoas estão dizendo para nós. Porque é pelas palavras que você conhece o outro. Sim ou não, irmão? Porque a Bíblia diz que a boca só fala do que está cheio o coração. Se você não dá oportunidade para o outro falar, como é que você vai conhecê-lo? Você está entendendo, meu irmão? E responder antes de ouvir vai trazer vergonha para você. Então ouça antes de responder. Medite antes de falar. Meça as suas palavras. Porque, meus queridos, as suas respostas mostram o grau de atenção e respeito que você dá para o outro. Porque se você responde sem ter ouvido o que o outro falou, você está dizendo para ele: eu não te respeito. Você está entendendo, irmãos? Você, para mim, não tem respeito, não goza de respeito algum. Então, irmãos, nós temos que primeiro ouvir para depois falar. Então, nós temos que ter paciência. Eu vou dizer de novo, irmão, porque paciência é algo que sumiu dessa geração. Tenha paciência para ouvir. Não é assim, meus queridos? E eu vou fazer aqui uma meia-culpa, né? Porque quando eu estou pesquisando alguma coisa, né, no YouTube, eu vejo um vídeo com 40 minutos explicando, e um com 2, eu vou para qual, irmão? Porque até eu não tenho paciência para ouvir, mas tem que se desenvolver, não é verdade, irmãos? Então, muitas vezes, meus queridos, estudando para escrever, ou estudando para vir trabalhar, né, para ir trabalhar, ou para vir aqui à igreja para ministrar a palavra, meus queridos. Muitas vezes eu ouvi um podcast inteiro. Eu não vou dizer para você que é fácil, não é, mas é necessário. Nós temos paciência para ouvir. Amém, queridos? Muitas vezes, meus amados, quando eu trabalhava secularmente, às vezes eu tinha que ver algumas coisas no YouTube. Às vezes era mandado até, inclusive, por e-mail, vídeos para que nós pudéssemos aprender. E aí, meus queridos, eu tinha que ter paciência, e naquela época eu não tinha, e eu me lembro que muitas vezes eu dei com os burros na água, porque não me inteirei totalmente da situação. Você está entendendo, meu irmão? E olha só, meus queridos, para terminar, né, o nosso irmão Tiago, nessas sucintas palavras, ele ainda nos traz uma terceira lição: fale para edificar e nunca para ferir. Amém, irmãos? Por isso que ele diz: ouça mais e fale menos. Porque muitas vezes quando a gente fala demais, a gente fere. Não é, irmãos? E tem coisa pior, meu irmão, do que uma palavra que fere o outro. Tem coisa pior. Existe um provérbio, irmãos, que diz, né? Os irmãos sabem que eu já citei aqui muitas vezes, que há 3 coisas que não voltam atrás. Não é assim, meu irmão? Que é uma flecha atirada, uma pancada dada. Não é assim, irmãos? E uma palavra falada. Dessas 3, irmãos, a palavra uma flecha atirada, uma oportunidade perdida e uma palavra dita, né, irmãos? Porque uma flecha se cura, oportunidades viram outras, mas às vezes a palavra, meu irmão, você diz e aquela fica no coração para sempre. Não é assim, meus queridos? E é por isso que nós temos que ter cuidado no que nós vamos falar. Olha só o que o nosso irmão Salomão fala, lá em Provérbios 15:1. A palavra branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita ira. Então, irmãos, as palavras que são ditas e como elas são ditas, né, e no contexto que elas são ditas, ela pode suscitar ira, mas também, meu irmão, pode apagar o furor de uma contenda. Então nós temos que ter cuidado de que nós vamos falar. Ou seja, meus queridos, procure sempre falar para não ferir. Porque tem pessoas, irmãos, com a linguazinha muito ferina, não é? É como diz um amigo meu, a linguazinha bifurcada, né? Daquela que está assim, igual a cobrinha, né? Linguinha de bifurcada, meu irmão, que só tem coisas ruins para falar. Irmãos, eu tenho pessoas no meu convívio que quando vem para mim, tem uma coisa para te dizer, eu sei que é sempre coisa ruim. Você está entendendo, meu irmão? Seja para mim, ou seja para ela mesmo, ou seja para outras pessoas, linguinha ferina sempre tem algo ruim. Conta às vezes até algo bom, mas por trás tem algo ruim. Você está entendendo, irmãos? Houve uma irmã que
frequentou a nossa igreja durante muito tempo. A nossa igreja era ali perto da SEAP e ela já não está mais entre nós, não porque morreu, ou porque está em outra igreja. E, irmão, toda vez que ela me encontrava, pastor, está assim, assim, errado na igreja e não sei o quê, conta de água muito alta e não sei o quê. Graças a Deus, por causa dela, eu conheci o pastor Francisco, por causa de uma confusão que ela fez com o pastor Francisco, que eu conheci, e nossa amizade já vai mais para 20 anos, mas deixa para lá. Mas, enfim, irmãos, essa irmã, todas as vezes que eu chegava na igreja, sempre tinha algo ruim. Irmãos, eu ia aqui a pé e eu pegava uma rua assim ali, né, perto ali da antiga Apacentar, né? Pegava uma rua assim, e a segunda à esquerda, e eu digo, eu não vou pegar a segunda à esquerda, vou pegar a primeira, que eu sei que ela vai estar me esperando. Pô, a abençoada não acertou, meu irmão, ela estava assim, esperando na rua que eu entrei, que geralmente eu não entrava, e quando eu vi, eu digo, meu Deus do céu, mas foi dito e feito, meu irmão. Quando eu encontrei com ela, uma pia que nós tiramos para abrir um banheiro lá que estava fechado, tiramos uma pia, ela veio reclamar, mas reclamou, e eu andando, e ela reclamando atrás de mim, reclamando. Aí eu parei assim, no meio da rua, disse, minha irmã, me diga uma coisa, tem alguma coisa certa na igreja para a senhora? Ela parou assim, chocada. Eu pensei que ela tinha ficado chocada com a minha pergunta, mas ela estava calculando. Ele disse, não, pastor, está tudo errado. Eu digo, poxa, essa pessoa só vê coisas ruins, meu irmão. Você está entendendo? Você conhece pessoas assim? Fala até, rapaz, aquele culto foi bom, mas o ventilador quebrou, não foi? Você está entendendo? Aquele culto foi bom, meu irmão, mas começou atrasado. Olha, a igreja está uma benção, mas a bateria é muito alta. Não tem assim, meu irmão. Misericórdia. Então, as palavras edificantes são frutos de uma oitiva, né? Educada, atenta, cheia de sabedoria. Não é? Porque quando eu ouço mais do que eu falo, aquilo que eu vou falar certamente será pensado, não será dito de qualquer maneira. Irmãos, tem pessoas que não têm freio, né, que a gente chama de filtro, né? Fala o que vem na telha. Você conhece pessoas assim? Irmão, que não tem freio, fala o que vem na telha. E por causa disso, meus queridos, acaba pagando um preço alto. A Bíblia diz, irmãos, o próprio Salomão falou, aquele que muito fala, muito erra. Você está entendendo, irmãos? É por isso que a Bíblia diz que nós temos, de fato, que ouvir mais do que falar. Irmãos, nós devemos escolher palavras que promovam edificação e encorajamento. É a Bíblia que diz, Colossenses capítulo 4, versículo 6. Olha só o que é que diz a palavra. A vossa palavra seja sempre agradável. O quê? Temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. O que é que o apóstolo Paulo está dizendo para nós? Nossa palavra tem que ter sabor, meu irmão. Se você vai fazer uma crítica, que essa crítica ela não seja destrutiva, mas que tenha um salzinho, tenha um sabor, que a pessoa diz, poxa, me chamou a atenção, mas o que essa pessoa falou vale a pena. Você está entendendo, meu irmão? Palavras que edifiquem. Meu irmão, se você não tem nada para dizer, fique calado. Os irmãos entendem, irmão? Se você não consegue emitir uma palavra que vai edificar uma vida, se você sabe que o que você vai dizer vai destruir, fica calado, porque Deus não chamou você para estar fazendo comentários destrutivos, para estar colocando as pessoas para baixo ou afastando as pessoas de você mesmo e do Evangelho. Deus te chamou como missionário e missionária para edificar vidas e para salvar almas. Diga glória a Deus, meu irmão. É por isso que a nossa palavra, elas têm que ser fonte de bênção. Com isso eu não quero dizer, irmãos, que nós não vamos condenar o pecado, mas até na condenação do pecado, meu irmão, a nossa palavra tem que ser branda. Você está entendendo, meus queridos? Irmãos, você pode pensar assim, mas Jesus chamou pessoas de raça de víboras, de hipócritas, sepulcro caiado. Meu irmão, quais foram as classes de pessoas que Jesus dirigiu, a classe de pessoas que Jesus dirigiu essas palavras duras? Quem foi? Os religiosos. Diga aí, os religiosos. Porque ao povo Jesus dizia, vá e não peques mais. Você está entendendo? Confrontava a pessoa com o seu pecado, mas não a destruía, não era excessivo. Com os religiosos sim, porque esses deviam estar pregando a palavra, esses deveriam estar sendo o sal da terra, mas não eram. Com esse, Jesus foi muito duro, mas com as pessoas, meu irmão, suas palavras edificavam. Você está entendendo, meu irmão? Quando Nicodemos foi encontrar Jesus lá em João capítulo 3, Nicodemos, ele era também um religioso, mas Jesus, apesar de ter uma palavra um tanto quanto austera, mas você vê, meu irmão, que as palavras edificantes,
que Jesus disse para ele. Ele veio com aquele elogio todo, querendo, como a gente diz aqui no Nordeste, né, passar a papa na língua de Jesus, né? Com aquele elogio, aquele negócio todo. Aí ele disse, Jesus falou para ele: olha, Nicodemos, vou te dizer uma coisa. Se você não nascer de novo, você não pode nem ver o reino dos céus. Você está entendendo, irmãos? E aquele comentário provocou algo aqui dentro de Nicodemos, porque Nicodemos podia dizer: eu sou príncipe da sinagoga, como é que eu não vou nem ver o reino dos céus? Aí ele: como assim? Eu vou nascer de novo? E Jesus ali tece para eles um dos maiores discursos do Novo Testamento. Ele chega a dizer, né, no capítulo 3, versículo 16, porque Deus amou o mundo. Ele estava falando isso para uma pessoa necessitada. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Irmão, a lição é clara para nós. Se você não tem algo de bom para falar, fique calado. Mas que você sempre tenha algo de bom para falar, ainda que seja para condenar o pecado, ainda que seja para confrontar as pessoas com o seu erro, que seja com sabedoria e para edificação. Amém, irmãos? E aí eu tenho que perguntar para você: as suas palavras têm construído ou destruído? Amém, queridos? Nessa minha caminhada, meus irmãos, no Evangelho, eu já vi muitas pessoas que as suas palavras, irmãos, elas são duras sempre. Não é, irmãos? São sempre palavras que ele coloca para baixo. Às vezes está até num ambiente bem legal, um clima bem legal, mas sempre tem uma palavrazinha para tocar em você, meu irmão. E dessas pessoas, vou ser sério para os irmãos, eu já não tenho paciência para estar perto delas, prefiro estar longe. Você está entendendo, irmãos? Porque são pessoas que não trazem nada de bom para você, irmãos. E que a lição fique para nós, que nós não sejamos assim, mas que a nossa boca seja a boca de Deus, seja boca que traz bênçãos para as pessoas, que as nossas palavras edifiquem, ainda que confrontem o pecado, mas que edifiquem as vidas. Amém, meus amados? Meus queridos, nós devemos fazer uma mudança radical na nossa comunicação, em como nós falamos com as pessoas. Ouça mais e fale menos. Amém, queridos? Não passe a vergonha de responder antes de ouvir, mas ouça. Não é? Eu já falei aqui em outra pregação, muitos anos atrás, eu aprendi o que é oitiva, né, empática, que é você ouvir sem estar realmente já formulando uma resposta. Porque todos nós temos esse fator, né? A gente ouve e já vai formulando a resposta, e com isso a gente deixa de ouvir o outro, mas quer ouvir de verdade o que o outro fala. Amém, irmãos? Para que nós possamos entender o coração da pessoa, entender qual é o problema da pessoa e, sobretudo, saber a circunstância para que nós possamos, de fato, resolver o problema. Amém, queridos? Então, que eu e você possamos ser assim. Amém? Que nós não sejamos boca de maldição, não é? E quantos crentes nessa geração viraram boca de maldição, não é? Principalmente no que tange a política, as pessoas pararam de falar do Evangelho, não é? Falam mais de política do que do próprio Evangelho. E outras, irmãos, às vezes não falam de polos políticos, mas falar, meu Deus, a miséria como está, o desemprego. E, irmãos, tem crentes que falam tudo isso, que deixa a pessoa... Se você for dar ouvido, meu irmão, você não vai voltar para casa com uma carga de 1000 quilos nas costas. Não é assim, meu irmão? Meus queridos, que nós sejamos diferentes. Que a nossa boca seja boca de bênção. Boca de Deus para as pessoas. Amém, queridos? Eu vi recentemente um jovem aí que está... bastante famoso, né? Batendo assim no púlpito e dizendo: eu não sou pregador, eu sou profeta, não é? E chega a duvidar disso, né? Mas que cada um de nós seja de fato profeta. Amém, irmãos? Porque profeta é aquele que fala da parte de Deus. Que eu e você possamos ser assim, falar da parte de Deus. Amém, irmãos? Então que nós possamos transformar as nossas conversas e os nossos relacionamentos de uma maneira tal, irmãos, que tudo que a gente fale, ou 90% do que a gente fale, seja para edificação. Amém, queridos? Porque é isso que Deus quer para nós. Dê uma linda salva de palmas para o Senhor Jesus. Glória a Deus.